Olá a todos, meu nome é Regina, e hoje eu estou aqui para lhes contar uma história que, eu sei, vai chocar muitos de vocês. Uma história que me fez ser alvo de fofocas, de olhares tortos, de julgamentos silenciosos e até de críticas abertas. O título do vídeo já entrega o choque, não é? Troquei meu marido de 80 por um de 30. Me julguem. Parece absurdo, uma loucura, mas é a mais pura verdade. Cada palavra que vocês ouvirão aqui é real, vivida por mim, com todas as suas dores e, sim, suas alegrias. Eu sei que muitos vão me julgar, vão me condenar, vão dizer que sou uma velha desmiolada, que não tenho vergonha na cara. Vão questionar minha moral, minha sanidade. E eu os convido a fazer isso. Mas eu peço que vocês me escutem até o fim, que tentem entender os meus motivos, os meus sentimentos, a complexidade de uma vida que se desenrolou de uma forma que nem eu mesma esperava. Porque a vida, meus queridos, é muito mais do que as aparências, e o coração humano, ele tem seus próprios camérios, suas próprias razões que desafiam a lógica e as convenções. Preparem-se, porque essa é uma confissão que vai, sim, mexer com vocês, e que me custou muito mais do que apenas coragem para trazer à luz. Eu me casei com o Pedro quando tinha apenas 22 anos. Ele era um homem bom, trabalhador, um provedor exemplar. Construímos uma vida, uma casa, tivemos nossos filhos 3, para ser exata, que são a minha maior alegria. Para a sociedade, éramos o casal perfeito, o exemplo de um casamento duradouro. Celebramos bodas de prata, de ouro, de diamante. Quase 60 anos juntos. Ninguém desconfiava de nada, e por muitos anos, eu também não desconfiava que algo estava faltando na minha própria vida. Eu me adaptei à vida de esposa e mãe, cumpri meu papel com dedicação e amor. Era uma união de respeito, de cumplicidade, de amizade, sim. Compartilhávamos tudo, as alegrias dos filhos, as preocupações financeiras, as pequenas rotinas do dia a dia. Mas a paixão, aquela chama ardente que a gente vê nos filmes, que a gente lê nos livros, que algumas amigas pareciam ter com seus maridos, essa eu nunca tive com o Pedro. Nosso relacionamento era morno, confortável, previsível. Eu me sentia completa em partes. Amava meus filhos acima de tudo, amava a rotina, o conforto, a segurança que o Pedro me proporcionava. Mas havia um vazio, uma parte de mim que se sentia apagada, sem cor, sem aquela faísca que eu imaginava que o amor deveria ter. Eu via outras mulheres com aquele brilho nos olhos quando falavam dos maridos, e eu me perguntava, será que é assim que tem que ser para mim também? Será que eu estou errada por não sentir isso? Eu me conformava, pensava que o amor verdadeiro era isso, construir uma vida, ter uma família, ter um companheiro para a velhice, e enterrava qualquer desejo mais profundo, qualquer anseio por algo mais. Eu vivia a vida que se esperava de mim, uma vida boa, mas, para mim, sem aquele fogo que eu imaginava existir em outras pessoas, e que eu nem sabia que eu mesma era capaz de sentir. Os anos se passaram e com eles, a rotina se aprofundou. O Pedro e eu envelhecemos juntos. Nossos filhos cresceram, casaram, nos deram netos, bisnetos. A vida seguia seu curso e a gente se acostumou com a presença um do outro, com o silêncio confortável, com os pequenos rituais da velhice. Mas, com a idade, veio também a fragilidade. O Pedro, aos 80 anos, já não era o mesmo. Sua saúde estava debilitada e ele precisava de muitos cuidados. Eu me dediquei a ele, como sempre fiz, com carinho e responsabilidade. Mas, em meio a essa dedicação, eu me sentia cada vez mais sozinha. A solidão não era a ausência de pessoas, mas a ausência de conexão. O Pedro estava ali, mas a mente dele já não era a mesma, as conversas eram curtas, e a intimidade, que já não era intensa, praticamente desapareceu. Eu me via como uma cuidadora, não mais como uma mulher, uma esposa. Meus filhos tinham suas próprias vidas, e eu me sentia invisível, esquecida, como se a minha própria existência estivesse se esvaindo junto com a do Pedro. Eu me pegava
olhando para o espelho e não reconhecia a mulher que via. Onde estava a Regina que sonhava, que ria, que sentia paixão? Ela estava enterrada sob camadas de rotina, de dever, de silêncio. E foi nesse momento de profunda solidão e questionamento que a vida me apresentou o inesperado. E então, a vida me deu um presente que eu nunca imaginei receber e que virou meu mundo de cabeça para baixo. Conheci o Gabriel. Ele era o fisioterapeuta que veio cuidar do Pedro em casa. Um rapaz jovem, de 30 anos, cheio de vida, com um sorriso que iluminava o ambiente e uma energia contagiante. No início, era puramente profissional. Ele cuidava do Pedro com dedicação e carinho, e eu observava, admirava sua paciência, seu jeito leve de lidar com a doença. Mas, aos poucos, a gente começou a conversar sobre a vida, sobre música, sobre sonhos. Ele me tratava não como uma senhora idosa, mas como uma mulher, uma pessoa com pensamentos e sentimentos. Ele me fazia rir, me fazia sentir interessante. Ele me ouvia de verdade, com atenção, com curiosidade. E eu, que estava tão acostumada a ser a cuidadora, a ouvinte, me vi falando sobre meus medos, meus anseios, meus sonhos esquecidos. Ele reacendeu em mim uma Regina que eu nem sabia que existia. Uma mulher que ainda era capaz de sentir, de desejar, de sonhar. E foi nesse emaranhado de emoções, de culpa e de desejo, que a faísca acendeu. O primeiro toque, um olhar mais demorado, uma risada compartilhada que parecia ter um significado maior. Eu sabia que era errado, que era um abismo de idade, de situação, mas era irresistível. Era como se eu estivesse acordando de um sono profundo, e o Gabriel era a luz que me tirava da escuridão. E naquele momento, eu soube, minha vida nunca mais seria a mesma. Eu estava prestes a embarcar numa jornada que mudaria tudo. A paixão pelo Gabriel cresceu de forma avassaladora. Era algo que eu nunca havia sentido, nem na minha juventude. Era um amor que me consumia, que me dava uma energia que eu não sabia que ainda tinha. Eu me sentia viva, vibrante, completa. Mas a culpa era um fardo pesado. Eu amava meus filhos, respeitava o Pedro, o pai deles. Mas eu não conseguia, simplesmente não conseguia abrir mão daquele amor que o Gabriel me proporcionava. A ideia de viver o resto da minha vida na solidão, na rotina, sem paixão, era insuportável. Pensei muito. Noites e noites sem dormir, chorando, me questionando. O que fazer? Continuar a farsa, a vida confortável, mas vazia, ou arriscar tudo por essa paixão que me consumia? A decisão foi a mais difícil da minha vida. Eu decidi me separar do Pedro. Sim, depois de quase 60 anos de casamento. E decidi viver com o Gabriel. Eu sabia que seria um escândalo, que seria alvo de julgamento, de fofocas, de críticas. Meus filhos, minha família, meus amigos, todos iriam me condenar, mas eu precisava ser fiel a mim mesma, a Regina que eu havia reencontrado. Aos 85 anos, eu não tinha mais tempo para viver de aparências. Eu merecia ser feliz, merecia sentir paixão, merecia viver um amor de verdade. E o Gabriel era esse amor. Foi um voo para a liberdade, um salto no escuro, mas eu estava disposta a pagar o preço, e o julgamento veio, como eu esperava. Meus filhos ficaram chocados, alguns me apoiaram, outros me criticaram duramente. Mãe, o que a senhora está fazendo? O pai precisa de você. Ele está doente. Eu tentei explicar, mas era difícil para eles entenderem. A sociedade me condenou. Uma velha trocando o marido por um garoto. Que vergonha! As fofocas corriam soltas na cidade. Mas eu me mantive firme. Eu tinha o Gabriel ao meu lado, e ele era a minha força. Nossa vida juntos é linda. Ele me trata com carinho, com respeito, com paixão. A gente viaja, a gente dança, a gente ri. Ele me apresenta coisas novas, me faz sentir jovem de novo. Não é um conto de fadas, claro. Temos nossas diferenças, nossas discussões.
mas é um amor real, um amor que me preenche, que me faz sentir viva. Eu sei que a diferença de idade é enorme, que muitos não entendem. Mas o amor não tem idade, não tem regras. Ele simplesmente acontece. E eu, aos 85 anos, finalmente encontrei a felicidade plena, a paixão que eu nunca imaginei sentir. Hoje, aos 85 anos, olho para trás e não me arrependo de nada. Eu sei que machuquei pessoas, que causei dor, que desafiei as convenções. Mas eu escolhi a minha felicidade, a minha verdade. E essa escolha me trouxe uma plenitude que eu nunca havia experimentado. O Pedro se foi há alguns anos, em paz. E o Gabriel e eu continuamos juntos, vivendo nosso amor, enfrentando os olhares e os julgamentos, mas com a certeza de que fizemos a escolha certa para nós. Para vocês que me escutaram, a minha mensagem não tenham medo de viver, de amar, de buscar a sua felicidade, não importa a sua idade, não importa o que a sociedade diga. A vida é curta e a gente merece ser feliz. Escutem o seu coração, mas também pensem nas consequências das suas escolhas. A vida é uma teia complexa de decisões, de renúncias, de alegrias e de dores. E o amor ele não segue regras, ele simplesmente acontece e às vezes nos coloca em situações que desafiam tudo que a gente conhece e acredita. Agradeço a vocês por terem me ouvido com a mente aberta e o coração atento. E, sim, eu troquei meu marido de 80 por um de 30. Me julguem, essa é a minha verdade. Um grande abraço da Regina.